Então, podem começar a pensar também sobre isso. Como será o futuro? Né? Aqui no Rio de Janeiro, numa das grandes festividades que nós temos, que é o Carnaval, certa vez houve uma escola de samba que apresentou uma música, uma letra de samba que dizia o seguinte: como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Mais ou menos, né? Porque o destino, esse futuro, que logo depois ele vai falar também: a cigana leu o meu destino, eu sonhei, bola de cristal e tal. Mas, enfim, por que se fala tanto nesse futuro? Porque é ele que nos fascina. O passado nós conhecemos, ainda que conheçamos visões diferentes dele, como acabei de explicar aqui para vocês, que a visão vem de cada um, né? Podemos começar a refletir sobre isso. Sempre que alguém nos contar uma história, podemos entender que os adjetivos dados àquela história provêm do que está dentro da pessoa em relação à sua percepção de mundo, né? Mas tiremos das histórias, os fatos em si, e entenderemos o que aconteceu. Entretanto, o passado nós conhecemos. Disse também, acerca do passado, que as guerras são contadas pelos vencedores. A história das guerras é contada pelos vencedores. Mais um exemplo de que o passado, né, nem sempre esse passado é definido para todos nós. É definido de acordo com aquilo que nós lemos e quem contou a história. O presente é esse que nós estamos vivendo. No presente também está sujeito ao nosso olhar, à nossa percepção de mundo. Então, eu posso agora estar atravessando uma situação difícil na minha vida e eu posso dizer: minha vida está tão complicada, a situação está tão difícil para mim, eu estou passando por uma situação que eu não sei se eu vou conseguir superar. Olha, eu ando muito triste. Mas eu também posso olhar para aquela mesma situação e pensar: a situação não está fácil, eu estou tendo dificuldades em passar por isso, mas eu vou continuar tentando e buscando as respostas para o porquê de eu estar vivendo isso, porque eu tenho certeza que Deus está no comando de tudo, e se Ele está no comando, Ele sabe que isso é importante para que eu desenvolva aspectos em mim que serão necessários à minha evolução. Quando nós falamos isso, é óbvio que na cabeça de vocês que estão aí nos assistindo agora passa a seguinte ideia: mas não é fácil, né? Não é fácil ficar pensando assim o tempo todo, né? Não, e aí a pergunta que eu queria lançar para vocês, amigos, é a seguinte: alguém, em algum momento, eu aqui, por exemplo, já falei para vocês que é fácil? Não. Já falei para vocês que eu mesmo consigo exercitar isso 24 horas ao dia, 7 dias por semana? Não. Mas é interessante que nós saibamos sobre essas informações teóricas e nos aprofundemos na reflexão sobre essas informações teóricas, porque elas vão construindo força mental em nós para que, quando nós passarmos pelo problema em si, quando estivermos envolvidos no problema, nós tenhamos mais força para sair dele com dignidade e com fé, com esperança, para brigar contra o problema de uma forma mais energizada. Eu costumo dizer que assistir esses estudos espíritas e falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, é mais ou menos como que aula de natação. A gente faz a aula de natação num ambiente controlado. É uma piscina, nós temos as boias, as pranchas, o pé de pato, o instrutor, a piscina é rasa o suficiente para que nós fiquemos de pé nela. Então, nós começamos a fazer as nossas aulas de natação em um ambiente totalmente controlado, onde o risco praticamente não existe. Mas para que nós estamos fazendo aquelas aulas de natação num ambiente controlado? Para que em algum momento, se nós cairmos ao mar ou se nós mergulharmos numa piscina muito funda, se nós precisarmos nos salvar de um afogamento, nós teremos aquelas habilidades adquiridas dentro de nós. Estudar o Evangelho é mais ou menos isso. Claro que aprender a nadar não é fácil, tem que aprender a mexer o braço, a cabeça para o lado, a coordenação cabeça-braço, bater perna junto, virar o corpo, respirar, ainda tem que respirar, esqueci, né? E se manter em cima d'água. É uma complexidade muito grande, pelo menos para mim foi, ainda é, né? Mas, vejamos, é algo que poderá nos salvar se nós precisarmos. O Evangelho é mais ou menos isso. Mas tem que ser igual a Jesus, tem que tentar fazer tudo que Jesus nos ensinou e tal. Meu Deus, isso é impossível. Olha, talvez na hora que nós passarmos pelo problema de cairmos ao mar ou entrarmos numa piscina um pouco mais funda do que a nossa altura,
nós não venhamos a nadar como um atleta olímpico, nós não tenhamos uma performance digna de um campeão, mas teremos a performance suficiente para que nos salvemos daquela situação de perigo, que nos mantenhamos boiando, pelo menos, até que o resgate chegue. Mesma coisa é com o evangelho. Nós talvez não tenhamos a condição de ter a atitude igual a de Jesus logo imediatamente, mas nós vamos aprendendo fora da situação do problema, da situação do perigo, para quando esta situação chegar, nós termos um desempenho minimamente aceitável para que nós subamos um degrauzinho na nossa escala evolutiva, que é repleta de degraus ainda a serem subidos, a serem escalados.